E nós muitas das vezes quebramos essa aliança, mas de Jesus ela continua firme com a sua igreja. Então a palavra de Deus fala que para servir Jesus não é fácil, ser crente não é fácil, servir a Deus não é fácil, porque o inimigo luta diariamente para nós desistirmos da nossa cruz e da nossa jornada. É uma luta grande, meus irmãos, é um peso tão grande, mas a palavra de Deus fala que aquele que sofre pela palavra de Deus, aquele que honra a palavra de Deus, aquele que persevera, aquele que tem a esperança de entrar no reino de Deus, o seu galardão já está garantido. Aleluia! Isso não é promessa dos discípulos, isso é promessa de Deus, do Senhor. Então a palavra de Deus fala que o Senhor está dizendo que a caminhada espiritual não é fácil. O reino de Deus é tomada força. É você não querendo o Espírito de Deus falando vamos. Você consegue. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Por isso que nós estamos cheios da graça. A Bíblia fala que quando Jesus escolheu os discípulos e eles começaram a andar com Jesus, e a Bíblia fala aqui no livro, aleluia, de João, capítulo 14, e o Senhor fala para eles, ele estava reunido com Jesus, e Jesus falando, eu não sou desse mundo, eu tenho que ir para o Pai. Glória a Deus com as palmas. Eu tenho que ir para o Pai. Mas eu indo para o Pai, não perturbei o vosso coração. Crede em mim e no meu Pai. Aleluia, que aonde que eu vou, está tudo preparado. Então veja, meus irmãos, que o Senhor não prometeu nem ouro e nem prata, nem para você e nem para mim. Ele prometeu uma coroa de vida eterna. O que nós temos aqui é só conquista. A tua casa, o teu carro, o teu dinheiro no banco só é conquista. Isso vai passar. Aleluia, isso vai perecer, porque os discípulos, quando começou a seguir Jesus, eles pensavam que a vida deles ia ser mudada, mas ia ser mudada com o Espírito de Deus, pensando lá em cima e não na terra. Aleluia, tem muitos irmãos que nós vimos quando Deus, porque Deus é maravilhoso, quando uma pessoa aproxima de Deus, ele começa a abençoar, ele começa a dar vitória, porque aquele que aproxima de Deus não sai de mão vazia. Talvez você pode aproximar de ninguém e não receber nada, mas se você aproximar de Deus, ele tem algo para te dar. E ele ali, os discípulos naquele momento achando que ia ser fácil, e não é fácil, porque quantas pessoas que aceitaram Jesus e está caminhando com o Senhor, ou de barriga ou de joelho, mas está na presença de Deus. E ele está dizendo aqui, quem seguir ele, negar a si mesmo. Nós temos que negar. Entendeu?
Aonde nós for, nós temos que ser luz. Aonde nós for, nós temos que dar testemunho que nós servimos um Deus vivo. E isso agrada a Deus. E está dizendo aqui, irmãos, Jesus, ele está dizendo de uma forma que se alguém perder a vida pelo amor da palavra de Deus, ele está ganhando. Porque a palavra de Deus fala que a morte não é o fim para aqueles que servem a Deus. Eu tenho uma visão diferente, que aqueles irmãos que já partiram no Senhor lá em cima, eles não estão dormindo. Não estão dormindo, eles estão vivos com Cristo. Mas pastor, como afirma isso? A Bíblia fala que tinha um rico e Lázaro, e chegou lá, foi uma troca de valor. O mendigo, e era Lázaro, ele ficou rico no seio de Abraão. E você vê uma coisa, que Deus nem faz questão, que nem menciona o nome daquele rico. Mas no nome de Lázaro ele menciona. Lázaro está no seio de Abraão. E o rico está onde? Está no tormento. E quem está no tormento, lembra da aflição da terra. Quem está no seio de Abraão não a lembra de nada. Por quê? Porque o desejo do coração dele já não tem mais nesse mundo. Mas aqui está dizendo uma coisa, que quando nós estivermos nesse mundo, nós temos que carregar a nossa cruz e não abandonar. O Senhor está dizendo: olha, essa cruz é a tua coroa. Se largar essa cruz, você perde a tua coroa. Como nós vemos na palavra de Deus, que tem aqui, que ele fala: o que adianta o homem granjear o mundo inteiro? Irmão, tem muita pessoa rica nesse mundo, mas muitas pessoas que não têm paz. Tem pessoas que moram em mansão, tem pessoas que podem comprar tudo. Mas uma coisa eu digo: a maior alegria nossa, quando nós estávamos cegos, nós não enxergávamos. Quando nós estávamos fora da palavra de Deus, nós não entendíamos. Mas agora nós entendemos, porque a maior alegria não é as coisas granjeadas nesse mundo, é o teu nome escrito no livro da vida. Fala para Deus com as palmas de vitória. E o nome no livro da vida é a mesma coisa de uma festa, que você é convidado para um casamento, e se o seu nome não tiver, o porteiro não deixa você entrar. Ó, o teu nome não está aqui, ó, você não é convidado. Porque cada casamento tem uma mesa esperando alguém, aquela pessoa que convidou, e ele não vai entrar de maneira nenhuma. Então, muitas das vezes o homem, ele luta de uma forma tão grande, mas não luta para ter o seu nome escrito no livro da vida. Quanto jovem, quantas pessoas que diz assim: ainda não é a hora de eu aceitar Jesus, ainda eu estou muito novo, ainda eu tenho muito a lidar, a fazer neste mundo, aproveitar o mundo. Ele não sabe quem manda no coração dele é Deus. Ele pode partir a qualquer momento, e a Bíblia fala, e Jesus fala para nós estarmos preparados, meus irmãos.
Quando Jesus falou para os discípulos, não perturbe o vosso coração. O que Jesus está dizendo? Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quantas pessoas estão perdendo a fé nesses últimos dias? Estão acontecendo tanta coisa, que o homem que não tem a visão de Deus, quando fala no livro de Apocalipse, é um livro de alerta, é um livro para nós despertar. E o Apocalipse é para agora, é para os dias de hoje que estão acontecendo. Aleluia, é para os dias de hoje. E nós estamos vendo que a igreja está dormindo. Já pessoas mais que a sua fé está se esfriando. Ele fica uma semana sem jejuar, sem orar, sem muitas das vezes visitar alguém, e isso se esfria, vai se esfriando. Ele não está ali cuidando da sua fé e da sua vida espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. O Espírito de Deus só não vive de arroz e nem de feijão. Ele vive de jejum e de oração. Amém? Aleluia, ele vive de jejum e de oração. E tem muitas pessoas, irmãos. Paulo, quando ele se converteu, cheio do Espírito de Deus, eu vejo Paulo com aquela arrogância dele, querendo prender e matar, quando ele não tinha o Espírito de Deus. Mas quando ele recebeu o Espírito de Deus, ele não tinha medo de nada. Ele pregava, ele fazia a obra de Deus, ainda correndo risco de morte. Paulo entrou em cidade que ele não podia pregar, correndo risco de morte. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele não se envergonha de falar de Jesus. Da palavra de Deus, ele não se envergonha. Aonde ele está, o coração dele ferve pela palavra. Orianda lavaz. Aleluia, ele vai no hospital, ele quer falar de Jesus pro vizinho. Aleluia, o assunto dele é a palavra, não é a novela, não é o jogo, não é o filme, é a palavra. O coração dele ferve. Aleluia, um homem cheio do Espírito de Deus, o coração dele ferve. Agora vai ter aí a Copa do Mundo, 11 homens estão parando, aleluia, o mundo, pelo pedacinho de couro, que nego até briga, se mata, ama ídolos, que não pode salvar, que não pode fazer nada. Aleluia, Deus. Você já pensou aquela multidão dando glória? Aleluia. Aleluia. Aleluia, o mundo, irmão, está uma coisa meio diferente. Glória a Deus. Mas quem é salvo não perdeu a visão ainda. A igreja não perdeu a visão ainda. Ela acredita no arrebatamento. Ainda a lamparina acesa. É por isso que acontece um milagre. Ainda é 2 ou 3 joelhos orando para as portas, aleluia, não se fechar. Aleluia. Então, meus irmãos, o que o inimigo quer é colocar morte espiritual na igreja, a frieza, o desânimo. Vamos enfrentar a luta, vamos enfrentar a prova.
Não adianta uma pessoa na UTI querer fazer a obra. Quando ele está lá, eu faço a obra, eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O momento é agora, porque o nosso Deus é chato. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe? Ninguém sabe. O nosso futuro, quem sabe é Deus. E agora é chá para nós fazer. Não, eu tinha que fazer, mas não deu tempo. Aleluia. Então o diabo está colocando morte espiritual. Aleluia. E outra, as lutas estão multiplicando cada dia. Mas você sabe como vence a luta? É na oração, é orando, é perseverando. O diabo, ele quer tirar, irmão, o mais precioso da igreja é a oração e a santificação. O diabo, ele pede direto para entrar dentro da igreja. E muitas das vezes ele fala assim: não, eu só vou colocar a ponta do meu nariz. Está entendendo? E nem a ponta nós quer aqui. E ele entra de costa, porque muitas das vezes, aonde tem oração, o inimigo não encosta. E o que acontece hoje em dia? Uma frieza tão grande espiritual, que o inimigo está lutando tão grande, as lutas, as provas vêm, a situação vem, é para você se colocar na posição de Deus. Todo mundo aqui tem uma luta, todo irmão aqui tem uma cruz para levar. Aleluia. E olha, irmão, Deus, ele tem nos abençoado de uma forma tão grande que nós temos que ser grato por tudo. Ser grato por tudo. Porque se nós estivéssemos num país que nem a Nigéria, muitos já tinham negado Jesus. Porque quantas pessoas Deus melhora a vida dele, ele sai da igreja. Oh, glória. Entendeu? Sai da igreja. Então Deus, ele começa a melhorar a vida de muitas pessoas. Ele vira as costas para o Senhor. Uma porta de emprego, uma cura, ou algo que ele está pedindo, vem dele permanecer na igreja, adorando, sendo grato, ele sai. Então Deus, ele vai dar o pão e a água para a igreja, para você não sair fora da presença de Deus. Porque tem muitas pessoas, irmão, se Deus melhorar muito a vida dele, vira a cabeça dele e ele sai da igreja. Não, não preciso ir na igreja, não preciso de Jesus, eu não preciso de nada. Esse é o que está granjeando o mundo inteiro. E não é com coisa grande não, é com coisa pequena, com o coração, que o diabo encheu o coração dele. Amém? Aleluia. Então não vamos esquecer da palavra de Deus. Aleluia. Vamos ser aquela pessoa grata e a lembrar onde Jesus te tirou. Você lembra da onde Jesus te tirou? Aleluia. A sua cama, os pecados perdoados, e nunca esquecer da onde Jesus te tirou. Oh, glória. Irmão, eu sei que o inimigo luta com fraqueza e com desânimo, não é só com você não, comigo também. Você pensa que o inimigo não luta comigo? Que não luta com o pastor Douglas? Com você que está aí no banco aí? Luta de uma tal forma, mas quando nós olhamos aonde Jesus nos tirou, não vale a pena sair. Vamos ficar na presença de Deus.
porque tudo passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela vai continuar sempre.